Fala comigo assim: eu preciso aprender, entender e manifestar de verdade o reino de Deus. Diz o seguinte a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna a vocação que sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da... Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao... Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O problema é que nós não aprendemos a ser igreja. Enquanto nós estávamos aprendendo que nós precisávamos buscar a bênção, o Espírito clamava que nós precisávamos proclamar a verdade do Evangelho. Enquanto nós estávamos aprendendo a ser cheios do Espírito Santo, tremer, babar, cair, rodar, rir, chorar e voltar para ter uma semana de uma vida normal, o Espírito estava assim: gente, isso foi só um enchimento para você crescer, para você avançar, para você fluir e ser testemunha do Evangelho. Pastor, mas onde a igreja falhou? Quando nós começamos a colocar a importância do homem acima da importância de Deus. Quando nós começamos a deixar de falar a verdade bíblica para não perder membro. Quando nós começamos a massagear o ego das pessoas para não sermos mal vistos. Pastor, quando nós erramos? Quando nós fizemos acordo com o mundo e buscamos desacordo com o Senhor. Pastor, quando eu errei? Quando eu preferi amar o mundo do que amar a Deus. Pastor, quando que eu amo o mundo? Quando o mundo é o seu descanso, querido. Quando a carne grita e você atende. Pastor, por que eu não aprendi isso? Porque nenhum pastor te deu uma cajadada, porque ele tinha medo de te perder. Pastor, quando que eu não aprendi? Quando um mestre não te ensinou isso, porque senão você ia embora. Pastor, por que eu não soube? Quando o apóstolo sentou no seu trono, comprou a sua Land Rover e foi morar no condomínio fechado e nem ia ver como é que você estava na sua casa. Pastor, quando que eu não ouvi? Quando o profeta, ao invés de dizer assim, assim diz o Senhor, ele disse, ó, eu tenho algo para te dizer, a sua vida vai prosperar, a sua vida vai melhorar. Sabe o livramento que Deus te deu? É para você glorificar. Passa uma oferta para mim que eu estou precisando. Pastor, quando que eu não vi isso? Quando o evangelista parou de falar arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e só podia falar assim, ó, vamos lá na minha igreja, vai ter uma festinha, vai ter um evento, vai ter um negócio legal, vai ser um marasmo legal, irmão. Pastor, quando a igreja se perdeu? Quando ela parou de anunciar a verdade do evangelho, querido. Querido, o evangelho não é agradável para o mundo. O Espírito Santo, ó, o Espírito Santo faz alguma coisa na cabeça do cara. Lembra dessa expressão? E aquele cara quer conhecer a palavra. A verdade é essa, querido. A verdade é essa. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, porém, é pelo nosso trabalho. Pastor, eu sou a geração que vai apressar a vinda de Jesus. Trabalhando igual um doido por causa de dinheiro? Você vai pagar a vinda de Jesus? Ah, pastor, eu vou. Você não dá nem seu dízimo. Você não ajuda nem no que você tem que arrumar. Você vai pagar a vinda de Jesus? Nossa, pastor, não, eu estou sem tempo porque eu estou estudando. Você está estudando o quê? Ah, eu vou ser filósofo. É melhor ser filósofo nadando lá no lago de fogo e enxofre do que conhecer Bíblia e ir para o céu? Seja um conhecedor da palavra, querido. Pastor, aonde nós falhamos? Quando nós começamos a barganhar, e ontem começamos a falar sobre isso, quando eu me tornei inimigo de Deus.
Pastor, quando eu me tornei inimigo de Deus? Quando eu me torno amigo do mundo, sabe por quê? Porque aquele que busca a amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Aquele quem, pastor? Qualquer um. Pastor, mas até um filho de Deus ele pode buscar. Pode. Não tem um monte que busca, não? Uma vez eu fui questionado na igreja, que nós estávamos falando, né? Algumas coisas, e as pessoas podiam ir embora, e a gente precisava buscar um evangelho mais brando. E outra situação. Falei, irmão, o quê? O dia que você me vê pregando o evangelho mais brando, por favor, me interna no hospício, porque eu fiquei louco, porque eu estou preferindo agradar você do que agradar o meu Senhor. Sabe quando nós erramos? Quando nós permitimos que o nosso ego fosse massageado por favores financeiros. Sabe quando nós erramos? Quando nós mantemos relacionamentos abusivos em nome de algo que é melhor do que o Senhor. Sabe quando nós erramos? Quando a dificuldade financeira me faz negociar qualquer coisa, inclusive o meu caráter. E sabe por que ninguém te fala nada? Porque tem medo de você não entregar dízimo. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, se uma prostituta converter na sua igreja, ela trabalha vendendo o corpo, você vai aceitar o dízimo? Eu falei, é claro que não. Ah, pastor, mas é o dízimo. Eu falei, mas eu não aceito. O que você vai fazer? Eu vou arrumar um emprego para ela. Ela vai trabalhar em outra coisa, se ela quiser, e ela vai trazer e vai entregar o dízimo e eu vou aceitar. Ah, pastor, você é muito religioso. Eu falei, nesse ponto eu quero ser cada dia mais. Sabe por quê? Porque eu não quero me vender. A gente estava no Maria Dilce ainda. Parou um pastor lá na porta, desceu na caminhonetona. Pastor, ok, vou trazer umas cadeiras para cá, vou mandar um pastor para cá para pastorear a igreja, vamos colocar a placa, aí você ajuda o povo a ficar e eu vou te dar um salário de tanto por mês. Eu falei, ô cão, você está achando que isso aqui é boteco? Some daqui. Pastor, mas não era muito melhor ganhar um salário? Querido, é muito melhor ter a minha vida bem com o Senhor. Pastor, por que eu não aprendi assim? Agora eu vou colocar a culpa sobre você. Porque você aceitou coisa que não presta ser ministrado sobre a sua vida. Porque você não conferiu na palavra. Porque você aceitou homens maus, como o mesmo texto falou, trazer mentiras sobre a sua existência, e você foi preguiçoso a ponto de nem conferir o versículo que o cara estava lendo. Porque você foi inconsequente a ponto de abrir a boca e deixar todo mundo colocar qualquer porcaria que tivesse para colocar dentro da sua boca. Agora eu quero te falar uma coisa, a culpa é sua. Pastor, eu quero me manifestar como filho de Deus. Primeiro entenda o que é ser filho de Deus. Pastor, sábado à noite, você traz uma palavra dessa e depois nós vamos orar? Não, nós não vai orar, gente. Nós vamos embora. Nós vamos embora. Pastor, mas eu queria que você coloque... Não, ninguém vai pôr a mão na sua cabeça, ninguém vai orar para você cair, ninguém vai orar para você chorar. Eu oro essa noite toda na minha casa, se o Espírito Santo me der condição, para você abrir os seus olhos e viver uma vida de homem e de mulher de Deus, com um posicionamento diferente. Para você vir para cá amanhã, entendendo que nós não precisamos que as grandes igrejas de Goiânia tomem um posicionamento. Eu preciso começar com um posicionamento. Nós não precisamos que os grandes falem isso. Eu preciso falar, querido. E eu preciso viver, e você precisa falar, e você precisa viver. Ah, pastor, porque eu ando com a multidão. Estava conversando com o líder de célula aqui da igreja, e ele falou assim, pastor, estou tão preocupado. A célula, sabe, parece que não dá o tanto de gente que a gente queria, e tal, e as pessoas ouvem e elas não entendem. Eu falei, mano, desculpa te dar essa notícia, mas isso aí chama evangelho. Sabe por quê? É a minoria que entende mesmo, é a minoria que segue, é a minoria que vai. Pastor, como assim é assim mesmo? Jesus fala que a porta é, e poucos passaram por ela. Que o caminho é, e poucos andam sobre esse caminho. Eu oro ao Senhor, que tudo que você já experimentou de palavra nesses dias, tenha sacudido o seu coração, e tenha sacudido a ponto de cair todas as folhas, de cair todos os frutos ruins, e que você peça que Jesus mate você hoje, querido, e que você saia daqui vivendo uma nova situação, daquele posicionamento que eu te falei que eu ia te chamar para fazer. Eu quero te chamar hoje, para você assumir um compromisso, porque a igreja está cheia de crianças, igualzinho o apóstolo Paulo falou. Ele levantou uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, para capacitar os santos, para que alcancem a maturidade, para que não sejam levados de cá para lá por todo vento de doutrina. Eu te desafio a tudo que eu te falei aqui, você assistir lá depois e começar a ler. Amém? Amém, querido? Leia, confira, busque, pega a concordância, queira crescer, querido. Não adianta viver uma vida cristã de fachada, querido. Não adianta viver uma vida cristã de mentira. Não adianta ficar 10, 15, 20 anos na igreja, querido, e ir para o inferno. Pastor, como que eu sei que eu vou passar 6 meses na igreja e vou morrer e não vou para o inferno? Se você anda pelo Espírito. Amém, querido?